Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Aqui no estádio Beira-Rio, o Colorado bateu o Juventude por 2-0 e com isso conseguiu a sua primeira vitória dentro da temporada de 2025 e também no Campeonato Gaúcho. E agora dá uma olhada, né, em Grêmio e Caxias amanhã na Arena para ficar, né, por dentro do que vai acontecer no seu grupo, né, de classificação. A gente tem muita coisa para falar da vitória colorada, mas obviamente, né, dos bastidores que aconteceram aqui no estádio Beira-Rio depois da entrevista e o que repercute também nas redes sociais após, né, a vitória do Internacional. Este vídeo tem o apoio da Zapay, onde você fica em dia com o teu veículo, sendo ele carro, moto ou caminhão, você pode, né, chamar a Zapay e pagar IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima tem um cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, está disponível aqui na descrição do vídeo e ali você pode, né, ficar em dia com o teu veículo, né, pegar a estrada, pegar a freeway, rodar tranquilo e eles são meus parceiros, recomendo eles aqui para vocês, tá certo? Turma, vitória do Internacional por 2-0, com 2 gols do Rafael Borré. E essa para mim é a principal notícia, né? A vitória do Inter, afinal, o Colorado até fez por merecer uma vitória diante do Guarani de Bagé, lá no Estrela d'Alva, na estreia. Teve bola na trave, teve finalização, mas de fato, né, acabou com um 2-2. O fato é, né, o Inter fez um jogo seguro, um jogo maduro. O Juventude é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. A gente pode debater sobre régua, né? Como o Inter entra numa Série A de Brasileirão, como o Juventude entra, são objetivos diferentes, mas é um time que o Inter vai jogar mais vezes esse ano, né? Não é um time de nível como o Guarani de Bagé, que vai disputar uma Série D e a Copa do Brasil. E o Inter conseguiu fazer um jogo tranquilo, né? Um jogo seguro e vamos lá. Isso passa pela nominata que o Roger colocou em campo. Ter o Bernabé na lateral esquerda é diferente de tu ter o Pablo. Tu ter o Fernando no meio campo é diferente de tu ter o Luiz Otávio. E são jogadores promissores que eu tô falando aqui, jovens das categorias de base que tem muito a crescer nessa temporada, mas é um estofo diferente, é uma segurança diferente que a gente está tratando aqui no nosso time titular e que fez diferença, né, neste jogo onde o Inter teve um bom volume no primeiro tempo, teve uma sequência de escanteios, teve bolas paradas, teve chutes dentro da área, mas conseguiu fazer o gol somente, né, no finalzinho do primeiro tempo, quando o Borré sofre um pênalti. E aqui, né, já podemos adiantar um assunto que é a choradeira que está acontecendo na rede social, né? Aquela coisa que a gente já está acostumado, todo o campeonato gaúcho acontece um condicionamento de arbitragem por parte, né, do outro lado, os influenciadores do Grêmio, né, imprensa, ex-dirigentes do Grêmio, né, que vão passar a semana inteira falando que não foi pênalti, sendo que foi um pênalti claro, né? Um pênalti estúpido cometido pelo jogador do Juventude, numa bola completamente perdida já pelo Borré. Ele faz a carga, né, com o antebraço, ele empurra o jogador do Internacional e esse lance fora da área seria falta, dentro da área é falta, é pênalti, pênalti convertido pelo Borré, que colocou o Internacional em vantagem aqui no estádio Beira-Rio. Aliás, vale um destaque especial sobre isso, né? O Borré pediu a bola para fazer a cobrança e fez o gol, né? Costumeiramente, né, quem chuta os pênaltis do Internacional é o Alan Patrick. Só que o Roger, inclusive na coletiva, chegou a dizer, né, que não foi uma quebra de hierarquia, né, por parte do colombiano, e sim que existem, né, jogadores designados, caso venha a acontecer uma cobrança de pênalti, que o Borré estava na lista, e isso tudo certo, né, os jogadores se acertam lá dentro de campo. Fato é, o Borré cobrou bem, fez o gol, e depois, né, fez um belo gol numa jogada que começou com o Antony, né, o Antony fez uma ligação rápida num contra-ataque para o Alan Patrick, que de novo, né, é que eu tenho que exaltar a figura do Alan Patrick, porque muitas vezes se critica que ele desliga do jogo e tal, que é um começo de temporada. Cara, o Alan Patrick tem 2 jogos pelo Inter no Campeonato Gaúcho, participou do primeiro gol cobrando pênalti, deu assistência para o gol do Vitor Gabriel e agora mais uma assistência para o gol do Borré, que teve muita tranquilidade, viu o goleiro saindo, trocou de perna num drible de corpo e fez o gol do Colorado. Então, assim, foi um jogo maduro, um jogo seguro do Inter. O Borré fez 2 gols, decidiu, o melhor jogador em campo, obviamente. Fernando foi muito bem, o Antony teve uma segurança legal, mas assim, né, eu preciso destacar também o Vitor Gabriel, o zagueiro, né, que não chega a ser das categorias de base do Inter, já tinha jogado profissionalmente pelo Sport quando chegou aqui em Porto Alegre para fazer o fim da sua formação no Celeiro de Ases, foi capitão do Inter durante muito tempo, né, do ano passado no Celeiro, jogou como lateral esquerdo também, mas preferencialmente foi utilizado como zagueiro e falei lá em Bagé e repito aqui, o Inter achou um zagueiro. Significa que o Inter não precisa contratar um titular?
Muito pelo contrário, o Inter segue pressionando, na minha concepção, contratar 3 jogadores no mercado. Um lateral direito para repor a saída do Bruno Gomes, a lesão do Bruno Gomes, um volante titular, um camisa 5, já que o Fernando dificilmente vai jogar, né, todos os jogos da temporada, e um zagueiro, um xerife, né, para jogar ao lado do Vitão. Então, assim, gente, o Vitor Gabriel é um zagueiro extremamente promissor, um cara muito centrado pelo que a gente escuta nas entrevistas dele aqui na Zona Mista, um cara, né, que tem totais condições de seguir jogando, e acho que o Roger fez uma leitura muito correta hoje quando monta a escalação do Internacional com a presença do Vitor Gabriel, mesmo tendo, né, a volta do Rogel, né, que ficou no banco de reservas hoje, terminando a sua preparação física, né, o seu problema na mão esquerda, o Kaique Rocha, recém-contratado e escudado pelo D'Alessandro na última entrevista coletiva, respaldando a contratação dele, né, elogiando, ele mesmo admitindo erros do passado, mas dizendo que é um novo jogador, um novo homem agora, e bom, né, a opção foi pelo garoto, que já tinha feito um ótimo jogo em Bagé, apesar, né, de uma falha pontual ali no primeiro gol do Guarani, onde para mim é uma falha coletiva do Internacional, e ele fez o gol de empate, né? Então isso eleva a confiança, eleva a moral, e o Roger soube ler isso muito bem. Então, vitória colorada, né, com bons destaques individuais, né, dá para citar outros jogadores, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando o individual aparece é porque o coletivo está muito forte. E o Inter, né, parece estar retomando, parece estar entendendo aos poucos, né, soltando a musculatura, né, o seu nível dentro do Campeonato Gaúcho, num campeonato que há muita responsabilidade, afinal a gente sabe, né, do peso do heptacampeonato do Grêmio neste momento, também, né, da ausência de títulos do Internacional, de ser um começo de ano, mas também entender, né, que é um campeonato de tiro curto, são 8 rodadas só de fase classificatória, já foi 25% do campeonato, e o Inter tem mais 6 jogos aí, o próximo sendo no Estádio do Vale, terça-feira, 9h30, contra a equipe do São José, que não vai jogar lá por conta, né, da confusão que aconteceu entre São José e Pelotas, né, a confusão entre as torcidas que depredaram o Passo da Areia, e ele não reúne condições para sediar o jogo entre Inter e São José. Então, vamos torcer, né, e ver como é que acontece a recuperação dos atletas para a gente ter, né, o time à disposição para o jogo importante aí do Campeonato Gaúcho. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui do canal, em nome de kto.bet.br, eu falei, né, que o Inter ia ganhar hoje, mas errei que teria gol do Alan Patrick. Teve 2 gols do Borré, né, se ele tivesse batido o pênalti, de repente a aposta tinha batido. Mas, domingão de estaduais aí pelo Brasil, tem o Grêmio em campo contra o Caxias, a gente dá uma olhadinha, né, afinal o Caxias tá no nosso grupo, mas contra o Grêmio a gente sempre dá aquela secadinha, né, quem sabe o Caxias faz um crime aí na arena pra gente tomar uns pila do sueco. kto.bet.br, meus parceiros aqui no canal. Deixa aqui no comentário, inclusive, qual tu achou o destaque do jogo do Internacional para a gente interagir bastante. E eu volto a qualquer momento com mais informações do nosso Colorado. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!